Amigos da TV Serra Farroupilha, a minha saudação, é muito bom estarmos juntos a partir de agora para mais uma edição da nossa entrevista do dia, o fato jornalístico, a pauta do momento em discussão aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Você já sabe, você pode nos acompanhar além dos canais 26 e 526, também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página, interaja com a gente, fique plenamente à vontade. E também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Além disso, o Instagram também, que diariamente coloca os destaques da nossa programação. Eu quero pedir licença aos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente durante o período do vídeo. Depois eu voltarei a usar a máscara. Nós precisamos usar a nossa máscara. Continua e vai continuar sendo o nosso EPI, equipamento de proteção individual no combate, na prevenção ao coronavírus. A batalha não está ganha, talvez a gente tenha chegado no pico ou comece a ter uma pequena queda nos casos, mas ainda precisamos nos cuidar muito, porque um descuido agora simplesmente vai aumentar novamente os infectados e aí os números tendem a subir. Máscara, álcool gel nas mãos, na falta da água e do sabão, utilize o álcool gel e mantenha também um distanciamento social de pelo menos 1,5 m, são medidas que vão ajudar em muito. Recebo hoje aqui nos estúdios para a entrevista do dia o secretário municipal de educação, o professor Vinícius de César, é o nosso convidado para o bate-papo. Vamos falar sobre a questão da Semana da Pátria, que sempre foi uma semana muito intensa para as escolas, para a rede municipal de ensino. Todos os anos se tinha o desfile do Dia da Pátria, do 7 de setembro. Nesse ano nós não teremos esta atividade também, enfim, e outros momentos que precediam o próprio 7 de setembro. Em função da pandemia, tudo está diferente. E depois falaremos um pouco também sobre a questão da educação. Professor Vinícius, secretário, bem-vindo aqui aos estúdios. Fique à vontade também, se achar isso conveniente, para fazer a remoção da máscara. A gente mantém 1,5 m de, no mínimo, um mínimo de 1,5 m de distância, então acredito estarmos numa segurança. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui na TV Serra e poder conversar com a comunidade de Farroupilha. Com certeza, muito grato pela oportunidade. Eu sei que a agenda do secretário é sempre muito tumultuada e o secretário nos reservou esta meia hora, esses 30 minutos para estar junto com a gente aqui na TV Serra. Bom, secretário, uma Semana da Pátria em que sempre se teve muito envolvimento da comunidade escolar e também das próprias famílias. Neste ano vai ser tudo diferente, tudo bem atípico. Verdade, Leandro. Para nós é uma alegria, né? Porque quando chega setembro, nós temos na lembrança, na nossa memória, todos aqueles momentos cívicos, as demonstrações de orgulho da nossa pátria. Porém, como não podia deixar de ser, esse ano precisamos nos reinventar. Então nós buscamos aí algumas alternativas para que, com segurança, para que de uma forma responsável nós possamos fazer o que a gente deve fazer, né? Que é respeitar os nossos símbolos e fazer também as nossas demonstrações de civismo. Com certeza. O próprio fogo de conselho que ocorreu na última segunda-feira, que o fogo de conselho, na verdade, é o ato que marca a abertura das comemorações alusivas à pátria, a Semana da Pátria no Brasil, sempre movimentou muitos jovens, os grupos de escoteiros aqui de Farroupilha, e nesse ano o fogo de conselho foi muito restrito também, né? Sim, Leandro, verdade. Nós tivemos um fogo de conselho virtual, né? Ele foi realizado na sede do Grupo Escoteiro Guaraci, com a presença de alguns grupos também da cidade, né? Nós tivemos uma participação da administração pública municipal, o nosso prefeito Pedro Pedroso esteve presente, eu também acompanhei, mas deu para perceber que eles também estavam muito emocionados, né, Leandro? Porque eles costumam fazer esse fogo de conselho como um dos grandes momentos, né,
também do escotismo. Então, o fato de não poder contar ali com todas as crianças, né, com todas aquelas atividades que eles fazem naquele dia, realmente mexeu muito com eles também. Mas a gente percebeu também que dentro do contexto do momento, eles conseguiram também, fazendo de forma virtual, fizeram também uma atitude maravilhosa, que foi o repasse de uma cama, né, para o banco ortopédico do Rotary. Então, estava lá o Marciano Vitor Lázari também representando e recebendo essa deferência. Então, se percebe que as demonstrações de civismo, de cidadania, de amor à pátria e amor ao próximo, elas continuam vivas. Então, acompanhamos lá na segunda-feira a cerimônia toda virtual, foi transmitida, né, via live dos escoteiros. Os chefes estavam todos muito bem organizados, né, com seus celulares, com as transmissões e também com o protocolo da noite. E nesse ano, Leandro, como a Liga da Defesa Nacional, que é a instituição que normalmente vem a Farroupilha com a chama, né, da pátria, com o fogo simbólico, junto com os corredores da Corf, resgate voluntário, fazem todo aquele cortejo para a chegada da chama, nós não pudemos contar, então, esse ano com a Liga da Defesa Nacional. Até porque seria aglomeração de pessoas, Exato, né? E eles também fazem um trabalho voluntário, eles têm, via de regra, são militares da reserva também, então, pertencentes ao grupo de risco. Então, nesse ano, nós fizemos, junto com os chefes de escoteiro, em uma conversa junto com a administração municipal, nós entendemos que seria de bom tom nós fazermos uma situação mais singela e do fogo de conselho nós conduzimos a centelha, então, numa singela caminhada cívica, né, até, então, a Prefeitura Municipal, onde lá está, né, ardendo a chama da pátria, que está guardada na tradicional pira, né, que fica naquela estrutura de metal protegida pelo vidro e fica lá a chama. Infelizmente não teremos, né, aquelas duplas de escoteiros e lobinhos enfim, todas as pessoas que cuidam, né, da chama, mas ela está lá devidamente representada. Sim, é uma forma diferente, enfim, não dá para deixar passar em branco a data também, né? Exato. A questão do patriotismo, eu sou da época ainda em que na minha educação primeiro grau, fundamental, tinha a disciplina Educação Moral e Cívica, depois mais adiante o SPB, a Organização Social e Política Brasileira, mas enfim, essa questão do civismo, do amor à pátria, foi retirada aquela disciplina num determinado período, mas diluída em outras atividades práticas da escola, né? Sim, verdade. Realmente eu também peguei esse tempo, Leandro. Dessa época. Somos aí, né, dessa mesma geração. E eu também entendo isso, né, que muito embora hoje não tenhamos uma disciplina dedicada exclusivamente a isso, mas a interdisciplinariedade e todas as atividades e projetos que a escola trabalha, ele trabalha perpassando, né, o tema da pátria nisso. Então, nesse ano nós temos uma novidade também, né, Leandro? Vou aproveitar aqui a TV Serra para contar aí para a comunidade de Farroupilha. Aquelas apresentações tradicionais que aconteciam... Do 7 de setembro? Não, na Semana da Pátria, na Semana da Pátria. Durante, seja de manhã, no hasteamento, ou ao final da tarde, no arreamento. Isso, nós tínhamos sempre uma demonstração, né? Um teatro, uma dança, uma música, né? Digamos, uma apresentação de algum trabalho cívico. Eles não estão podendo acontecer presencialmente, porque as crianças não estão na escola e a aglomeração não é permitida. Então nós temos na plataforma Estuda em Casa Farroupilha, Leandro, um botãozinho lá com o mural da Semana da Pátria. Sim. Ao clicar nesse botãozinho você vai ter acesso então a diversos vídeos, fotos da Semana da Pátria deste ano, o que estamos fazendo mesmo não presencialmente, e também teremos acesso a fotos antigas, a vídeos de outras semanas nas quais nós pudemos desfilar, nós podíamos nos aglomerar e nem tínhamos razão de quanto íamos sentir falta disso, né? Então, virtualmente, durante a semana toda, vocês vão poder acompanhar, né, na plataforma Estuda em Casa Farroupilha essas atividades que as escolas estão postando lá. Seja um vídeo que um professor ou uma professora está mandando para casa, seja uma apresentação cívica das escolas, então tem um material bem diversificado e eu convido a comunidade para conferir. Mas o ato mesmo de hasteamento e de arreamento das bandeiras até o dia 7 de setembro na Praça da Prefeitura, nada de criança, somente autoridades e também pouca concentração aí, né? Pouca concentração. Nós estamos, claro que tocando os hinos, né, fazendo
o devido hasteamento e arreamento com respeito aos pavilhões. Nós temos também esse ano uma situação também que todas as instituições, o Ministério da Defesa Civil, o Ministério da Defesa, desculpa, ele emitiu no Diário Oficial uma nota, então, dizendo que as Forças Armadas não participem, né, desses atos para não causar aglomerações. Então, nós também não estamos podendo contar com toda aquela presença maciça, né, dos nossos representantes, seja da polícia, dos bombeiros, da PRF, né? Então, nós sabemos que eles também estão com muito trabalho, né, Leandro, para poder fiscalizar e poder ajudar, seja o governo municipal, estadual, ou até mesmo, né, a federação, a buscar soluções para que não haja aglomeração, a poder fazer a fiscalização dos devidos decretos, né? Sim. Mas, enfim, algumas autoridades estão presenciando, né, esse hasteamento e arreamento, e nós estamos lá cantando os hinos e louvando os nossos pavilhões. Com certeza. É importante citar também, o secretário já fez referência, mas na plataforma Estude em Casa, você entra no site da prefeitura, vai ter logo o link aí, então também vai ter a oportunidade, ela está sendo alimentada com atividades, com ações, e os pais, os alunos podem entrar de casa, quem tem a internet utiliza, é uma forma interessante, é uma ferramenta, né? Sim, claro, até as escolas têm recebido também alguns vídeos, algumas manifestações, né, dos alunos, e eles estão encaminhando aí para a equipe da secretaria e a equipe faz a devida postagem. Então, nós estamos assim, de uma forma diferente, se reinventando. Então, até para dizer, né, Leandro, nacionalmente, então, o tema da Semana Farroupilha, Semana da Pátria, né? Semana Farroupilha vem logo aí. Vem adiante, nós aqui, né? no Rio Grande do Sul é tudo muito junto, né? É verdade. A Semana da Pátria tem como tema nacional o hino nacional. O tema regional, então, o tema do estado do Rio Grande do Sul, são os pracinhas gaúchos, né, que formaram as Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, e nós no município estamos trabalhando com o tema Transformando a Nossa Pátria, Reinventando o Nosso Cotidiano, um aprendizado do nosso tempo. Então nós temos trabalhado justamente nisso, né? De que maneira nós podemos reinventar a nossa pátria, reinventar o nosso civismo, as nossas demonstrações, transformando a nossa rotina. Nós tínhamos uma rotina muito focada no presencial, naquele contato físico, na aproximação, no calor humano, que é uma condição muito presente na nossa região, e nós estamos aí, como o Leandro bem falou, a 1,5 m, usando os nossos EPIs, não podendo se aglomerar. Mas isso é um aprendizado que vai ficar para o nosso tempo, né, Leandro? Nós temos dito também que essa Semana da Pátria, ela tem servido também para a gente conseguir refletir um pouquinho também sobre qual é o nosso papel como cidadão, né? No próprio uso de uma máscara, por mais que às vezes eu me sinta desconfortável, o fato de eu estar fazendo uma atitude como essa, eu estou também sendo um cidadão, porque eu estou preservando a minha saúde e a do próximo. E a do próximo. Claro. Então, temos diversos exemplos, são muitos os insights, né, que nós estamos tendo nessa Semana da Pátria. Com certeza. Bom, no dia 7 de setembro, na segunda-feira, feriado, nós não teremos nenhuma atividade, desfile, nada, né? Não, a princípio não, Leandro. Nós temos até ouvido algumas entidades, conversado com os chefes escoteiros também, sobre algumas possibilidades de homenagens diversas, né? Com certeza nós faremos alguma coisa bem bacana por vídeo, com uma transmissão, mas vamos ver se é possível também até lá, dependendo, claro, da bandeira, dependendo Está ainda sendo elaborado esse projeto a gente criado. A gente gostaria também de repente, fazer uma demonstração um pouquinho mais, digamos assim, ao vivo, né, com algumas instituições, mas a gente não sabe ainda se isso vai ser possível. Então, nós estamos, por enquanto, organizando aí toda né, a imprensa da prefeitura e também o prefeito Pedroso, a gente está conversando para fazer um evento dentro dos limites da responsabilidade, mas também do orgulho, do tamanho do orgulho que a gente tem pela nossa pátria. Então ainda não está fechado o que vai haver, mas poderemos ter uma programação ou alguma atividade específica. Não vai ser o desfile, nós não vamos ter atividades aqui na Pena de Moraes com os alunos, com as escolas, com as entidades, mas enfim, num outro formato, numa outra roupagem também para demonstrar o civismo e o amor à pátria, né? Exato, infelizmente aquela situação de termos as bandas, os blocos das escolas, né, todas aquelas instituições que participam do desfile, realmente esse ano
não será possível. E esse ano não é a chuva, né, ou o vento que vai nos atrapalhar. Porque ano passado nós já tivemos essa situação climática que nos impediu. E esse ano tivemos essa situação. Então, isso também fica uma lição, né, Leandro? Quando a gente pode viver o momento, a gente tem que aproveitar, né, e dar o nosso melhor sempre. Porque, olha, já pelo segundo ano consecutivo, nós não poderemos, né, utilizar né, esse expediente do desfile pela Coronel. Realmente é um pouquinho frustrante nessa questão. Mas vamos buscar aí alternativas. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o secretário municipal de educação, o professor Vinícius de César, que é o nosso convidado no dia de hoje. Na volta eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da plataforma Estude em Casa, como tem sido o acesso, muitos alunos têm chegado até aí, enfim, o professor Vinícius vai nos colocar mais informações. A gente volta em seguida. Tem palavras para agradecer, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral-Sim. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim com minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Prefeitura de Farroupilha informa: coronavírus. Em caso de sintomas como tosse seca, coriza, falta de ar, febre ou dores no corpo, ligue para o número 0800 645 7950 ou 54 999 14 3483. Essa central telefônica lhe atenderá e, em caso necessário, lhe encaminhará para o atendimento médico presencial. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos.
Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Super Aniversário IMEC. Super ofertas para todo mundo comemorar. Confira! Leite Dália, 1 litro, 13,19. Pão francês italianinho, quilo, 7,99. Queijo Friolac a cada 100 gramas, 13,39. Margarina Quali Vita, 500 gramas, 4,99. Café Melita, 500 gramas, leve 2 unidades por 8,78 cada. Aproveite! Você concorre a 1 ano de rancho grátis e ainda ganha uma sacola colecionável. Super Aniversário IMEC. 1 ano com tudo que você mais gosta. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET, a nossa TV, o que é daqui, você vê por aqui. É nosso convidado hoje, o secretário municipal de Educação, o professor Vinícius de César, que está com a gente aqui nos estúdios. Educação é a pauta. Professor Vinícius, como tem sido também essa experiência que surgiu de uma forma muito rápida, enfim, ela não era planejada, mas acabou sendo o caminho, a alternativa, essa plataforma Estude em Casa, que a Prefeitura de Farroupilha, a Secretaria de Educação tem disponibilizado para os pais, para os alunos e também para os professores. Ela é alimentada constantemente pela equipe pedagógica da Secretaria, tem tido bons acessos, os alunos têm chegado até ali. É possível se traçar um panorama nesse sentido? Sim, Leandro, a plataforma ela tem sido uma ferramenta importante. Nós lançamos ela então lá no dia 14 de abril, né? Quando ainda nós não tínhamos uma certeza do quão longe iria esse nosso distanciamento social e essa nossa atividade não presencial das escolas. Num primeiro momento ela tinha um cunho até mais de um vínculo com os alunos, de buscar também sugestões diversas, né, para orientar o dia a dia dos alunos, para que não se perdesse uma rotina de desenvolvimento cognitivo, de busca pelo conhecimento. Logo depois, aí, no final do mês de maio, quando nós retomamos então as atividades não presenciais com, digamos assim, com a volta das escolas às aulas, né, ainda que de maneira não presencial, ela ganhou ainda mais importância, né, Leandro? Porque ela passou a contar como 1 hora a mais no dia para poder fazer a recuperação gradativa daqueles conteúdos. Então, quando a escola retornou, ela retornou com aquelas 4 horas de atividade que seriam as atividades do dia e mais uma atividade extra da plataforma. Então nós temos na equipe da Secretaria e distribuídos pela Rede Municipal de Ensino, vários professores que são responsáveis por cada área para então alimentar a plataforma semanalmente. Eles têm me relatado, né, que tem assim se desdobrado na criatividade porque muitas atividades que a gente tem na nossa concepção, elas são atividades presenciais para serem realizadas na escola e com a orientação dos professores. Então, fazer essa reinvenção de como que eu poderia fazer em casa, que objetos eu posso utilizar, de que forma eu posso fazer isso para que fique uma coisa significante para a família, que tenha um significado, mas que não seja também maçante, né, para os pais, porque o pai, a família, ele tem um papel de orientação, né? E então, não de educação, não, né? Não da educação formal. É a educação de valores, mas exato. Não a educação conhecimento. Exato, né? A escolarização é parte da escola, então nós estamos trabalhando muito com essa parceria com as famílias e então a plataforma tem sido um desafio. Nós estamos agora chegando na marca de 40 mil acessos, né? Então isso demonstra que realmente tem uma procura muito grande. Nós sabemos também que a plataforma, ela, por ser uma ferramenta que está disponível na internet, nós temos também algumas pessoas que talvez não tenham acesso, mas nós também providenciamos a impressão dessas atividades para aquelas famílias que precisam retirar isso na escola, né? Que não têm acesso à internet. Exato, de repente, às vezes no próprio celular, mesmo com acesso no dispositivo móvel, ele não é uma tela adequada para visualização de um PDF ou de um arquivo editável, então, da forma
o ideal seria um computador com uma tela maior, mas para quem não tem isso, ou às vezes tem o acesso, mas não tem a impressão, ele pode buscar na escola. Então, ela tem sido uma ferramenta muito boa. E o que eu vejo que a plataforma Estuda em Casa ela vai ficar de legado, Leandro, é que ela vai ser um grande registro desse momento. Nós agora, durante o mês agora de setembro, nós iniciamos ainda na semana passada, ainda na última semana de agosto, um painel com todas as escolas municipais. Então, as 30 instituições de ensino, mesmo as escolas de educação infantil, as nossas EMEFs, né, as de ensino fundamental e também os CAIs, nós iniciamos um painel dividido em 4 semanas. A cada semana, 6 a 7 escolas fazem a apresentação de como tem sido o seu case, mostrando como que tem enviado as atividades para casa, quais ferramentas tem utilizado, se tem utilizado o Google Sala de Aula, se tem utilizado grupos de mensagem instantânea, se tem feito impresso, como tem sido essa troca, se tem enviado os livros didáticos para casa. E esse processo todo, esse painel, ele é acompanhado por 2 instituições muito importantes para nós, que é o Conselho Municipal de Educação e também o Ministério Público. Então, além de a gente prestar conta do que está fazendo nesse momento, nós estamos nos fortalecendo, porque a rede pública municipal tem essa retroalimentação. Eles estão podendo ver o que outras escolas estão fazendo, compartilhando experiências. Então, isso tudo são reuniões gravadas e que depois vão ficar disponíveis na plataforma também. Então, essa plataforma ela vai servir como um grande diário de bordo dessa travessia toda que nós vamos fazer nesse período de pandemia. Então, é um orgulho muito grande de a rede conseguir se pronunciar, se mostrar e se colocar na plataforma, porque isso com certeza servirá depois de base de estudos, de levantamento de dados, de pesquisas, e para que a gente possa também olhar a nossa prática passada e entender onde foram os nossos maiores acertos, o que também durante o ano que vem nós vamos precisar reforçar, porque eventualmente não tenhamos tido o êxito que a gente esperava ter. Então é uma ferramenta de muito aprendizado e vai ficar aí para legado na rede municipal de ensino. É claro que essa plataforma Estude em Casa, ela não vai suprir na integralidade aquele trabalho de sala de aula, aquela aula presencial, mas também é algo bem superior do que não ter absolutamente nada nesse período da pandemia. Pelo menos ela serve para que o aluno, a própria família também mantenha um certo, talvez pequeno ainda, mas vínculo com o aprendizado e com a escola, né? Claro, e isso que eu disse, né, Leandro, vai ficar ali atividades. Então, assim, por exemplo, no ano que vem, se eu identificar alguma situação, eu já tenho todo um banco de atividades de todos os anos, então o professor pode retomar uma atividade que não, porventura a família por algum motivo não conseguiu realizar no período que era o esperado. Se o professor quiser fazer uma retomada de um conteúdo específico do ano anterior, ele já tem ali um banco de dados incrível, né? Então, nós temos aí conteúdo para desenvolver, para explorar, muito bom. Sem falar que todos esses conteúdos, eles podem servir de base e eles podem ser todo ano atualizados, né? Então, isso realmente vai ser digamos assim, uma ferramenta de suma importância para o crescimento da rede, né? Porque a história tem nos mostrado isso, que a gente, de tempos em tempos, a gente tem enfrentado situações que elas nos desafiam. E por mais que elas nos tiram algumas coisas boas que são do nosso costume, do nosso cotidiano, elas também nos deixam lições. E a plataforma vai ser um marco desse ano, que por alguns lados tem tantas coisas tristes, mas por outro também teremos aí muitas coisas boas também para celebrar. Com certeza. Secretário, aproveitando também, claro que ainda é muito prematura a questão, muito cedo, muito precoce ainda, mas enfim, no dia 1º de setembro, na terça-feira, o governador do estado autorizou a volta às aulas, veja bem, autorizou a volta às aulas na educação infantil privada e também particular no estado do Rio Grande do Sul. Claro que muito de tudo isso vai passar pela decisão dos próprios prefeitos, depois no mês de outubro a volta então dos alunos maiores, enfim, as séries mais avançadas. A partir dessas pequenas informações que estão chegando do estado, como o município de Farroupilha também se organiza, vai ser uma questão de cautela por enquanto aqui. Qual é a orientação sua e do prefeito Pedroso?
Sim, Leandro, nós temos conversado muito também com a secretária Vanessa, né, nossa secretária de saúde, porque a primeira coisa que tanto o prefeito Pedroso quanto eu sempre, nós nos perguntamos, né, olhamos para, principalmente a gente sempre recorre aos profissionais da saúde, né, e a nossa primeira pergunta sempre é essa, né, é seguro voltar? Está na hora. Está na hora, podemos nos programar, podemos, né? Então, realmente, ainda nós temos aí argumentos para todos os lados, né? Nós temos a questão climática, ainda é um pouquinho complicado nessa época do ano. Nós temos ainda uma curva de casos que talvez ainda não esteja no ideal, né? Porque em outros países que nós estudamos a volta sempre foi feita num momento de queda, né, da curva. Então, eu ainda não tenho essa segurança para afirmar que seria o momento apropriado. Mas uma coisa que a gente tem também muito cuidado é que a rede privada e a rede pública, elas têm muitas semelhanças, mas elas têm diferenças básicas, né, Leandro? Uma coisa que sobretudo na operacionalização. Sim, com certeza. Uma coisa que nos deixa muito preocupados é o transporte escolar, né? Que isso é uma situação que a educação pública, quando pensa em retorno das aulas presenciais, o primeiro passo nosso é o transporte, né? Porque a gente não pensa do portão só para dentro da escola. Nós temos um aluno que vai estar entrando num transporte escolar. Como essa linha vai fazer? Se nós vamos operar, como o governo sugere, com 50%, quais serão esses 50%? Os critérios que nós vamos definir, né? Também há a sugestão do governo de fazer dias intercalados ou semanas intercaladas. Então isso também é uma questão importante para os transportadores do município poderem se organizar. Então já começa aí a nossa preocupação. E depois uma outra grande dificuldade que nós temos é no ano eleitoral, né, Leandro? Você tem restrições. A questão de recursos humanos. Isso, exato. Então se nós tivermos uma demanda por atestados, por profissionais do grupo de risco, e a gente sabe que tem, né? Nós não temos a capacidade nesse ano de fazer, por exemplo, elaborar um edital, mandar uma lei para a Câmara para suprir essa falta, fazer um contrato emergencial, né? Nós, tradicionalmente, a Secretaria de Educação faz, através da Secretaria de Gestão, um contrato emergencial, mas esse ano ele foi feito, lá no início do ano, já todas as vagas foram utilizadas e mesmo que nós tivéssemos vagas disponíveis, nesse momento não seria possível. Então, eu tenho receio de que a gente vá, pela autorização do governo, tentar abrir algumas escolas e nós não vamos conseguir fazer um atendimento adequado, porque não só nós precisaremos ter o mesmo número, quanto ter até mais profissionais para poder auxiliar na chegada, na saída, na aferição da temperatura, nos cuidados dos protocolos. E, sinceramente, Leandro, eu não sei se eu precisar voltar às escolas e fazer com que as crianças sigam um protocolo de um bloco cirúrgico ou de uma entrada num hospital, muito mais do que numa entrada na escola, eu não sei até que ponto isso é válido, né? Mas claro que são vários aspectos, né? Nós temos a questão da sociedade que conta com a escola como um espaço onde seus filhos ficam durante a sua atividade laboral. Nós temos também a rede privada que depende dessa oferta, mas na rede pública nós temos essas questões de transporte, a questão do RH, de estarmos, né, num ano eleitoral, o que dificulta muito a nossa gestão, né? E a gente sabe que assim, a escola não é só feita de crianças, né? Nós precisamos dos adultos, dos professores, higienizadores, os auxiliares de cozinha para a preparação da alimentação escolar. E cada fazer nosso, ele é cercado de uma série de cuidados que eu não sei até quando nós vamos conseguir fazer um protocolo a contento com o número de profissionais que a gente tem sem essa possibilidade de contratação. Hoje o município não teria condições porque faltaria recursos humanos para voltar. Sim. Até porque a gente já fez diversos estudos sobre os grupos de risco. E tem um bom número, né? Um bom número, claro. A Farroupilha tem uma característica, Leandro, importante. Nós tivemos os primeiros concursos para professores no final da década de 80, início da década de 90. Isso significa que agora muitos profissionais estão numa curva já de aposentadoria. Então, via de regra, grupo de risco. Eles já têm por idade. Então, não é nem uma questão assim, é uma questão de lógica, né? Então, a gente olha os números, parametriza os dados e a gente percebe que não se pode prometer uma coisa que não se pode cumprir também, né? Nós precisamos ter muita responsabilidade, porque a segurança das crianças e a segurança desses profissionais que atuam na escola. E para isso, nós precisaríamos ter aí um fôlego de contratações e eu não sei até que ponto nós teremos
essa capacidade de atendimento. Bom, uma outra questão, secretário, não seria muito pouco tempo também dado pelo próprio governo, da terça-feira até a outra terça-feira, uma semana para preparar essa volta, porque é uma logística muito grande preparar junto às direções escolares, e se fosse uma volta dita normal, eu ainda acho que seria pouco tempo, mas uma volta especial, eu tenho certeza que é pouco tempo. Muitas pessoas talvez, né, alguns telespectadores vão dizer, poxa, mas vocês estão há tanto tempo discutindo isso. Mas é justamente essa a grande questão, né? A discussão ela sempre passou por uma volta às aulas, mas nunca foi definido a etapa que voltaria. Então, para nós, se voltar pelos pequenos é uma situação de planejamento. Se voltar pelos grandes é outra situação. Então, até que o governo não realmente faça a expedição de um documento que diga, olha, essa é a etapa que vai voltar, enquanto a gente, não que não seja importante discutir, é importante, né, Leandro, mas enquanto nós ficarmos, olha, eu estou pensando em liberar essa etapa, não, eu vi que os prefeitos estão receosos, então vamos liberar outra etapa. Nós também temos a questão de que o Estado, aqui no município, são 8 escolas da rede estadual, nas quais nós temos 14 turmas e 300 alunos. Então, como é que eu vou dizer para aquela família que eu vou conseguir atender o filho deles se a escola do Estado não abrir para mim? Então, por que nós abriríamos no dia 8? 8 escolas? 8 escolas, 14 turmas, 300 alunos. 300 alunos. Isso eu falo de são da pré, rede né? municipal utilizando a estrutura da rede estadual. Exato, que são aquelas turmas de pré-escola, né? Vou citar um exemplo aqui pertinho do prédio aqui, o Vive Magione. Nós temos 2 turmas de pré lá, que são turmas do Oscar Bertoldo, que é uma escola municipal. Sim. O professor é cedido pelo município, toda a estrutura ali que trabalha com a educação, a formação continuada é do município, mas é um convênio, uma parceria com o Estado. Então, se o Estado não abrir a escola, onde que eu vou atender essas crianças? Eu não vou conseguir atender na escola municipal, porque a etapa do pré, que é a educação infantil, pré 4 e 5 anos, ele precisa de uma sala adaptada, ela tem toda uma ergonomia, uma arquitetura única, ela tem banheiros na própria sala. Depois nós temos também a questão logística, né? Uma escola que é próxima é uma situação. Vamos dar um exemplo distante, Leandro. Eu tenho lá no Júlio Mangoni, lá no interior, na Jansen. Segundo distrito, turmas de pré na escola estadual do Júlio Mangoni. Para onde que eu levaria essas crianças? O transporte escolar, então a licitação não compreende fora daquele trajeto. Então, assim, por isso que às vezes parece que a gente fica sempre discutindo e não chega a uma conclusão, mas é que a cada movimento que se faz é mais ou menos como você se mexer numa sala muito lotada. Você mexe de um lado, falta espaço no outro, mexe para cá e esbarra no colega do lado. Então, são diversos aspectos para considerar e não só aspectos de dentro da escola, né? Porque a educação pública, ela transcende o espaço delimitado das 4 paredes da sala de aula. Num primeiro momento, a orientação do prefeito Pedroso é de cautela com o assunto? Sim, o prefeito Pedroso sempre nos cobra isso, né? Que a gente tenha cautela e segurança, para que a gente possa voltar. E ele é sabedor também das legislações que impedem com que a gente tenha certos, digamos assim, recursos, né, de gerenciamento das unidades nesse momento. Então, eu diria até que assim, os protocolos de saúde não são as coisas mais difíceis de se fazer, né, Leandro? Nós estamos comprando termômetros, álcool gel, tapetes sanitizantes, toda essa parte de infraestrutura é um investimento que, assim, ele é bastante oneroso, mas ele é possível de ser feito, né? Agora, contratações, pessoal extra para fazer essa gestão dessa chegada. Uma outra coisa que o governo do estado coloca é a entrada escalonada na escola. Quando você tem um transporte escolar que chega um ônibus ao mesmo tempo, como que eu vou cobrar de uma empresa de transporte que já vem operando no vermelho há um bom tempo, que ela agora coloque, pelo mesmo valor, 2, 3 ônibus, que coloque um motorista a mais na linha? Então, é uma série de situações que, por isso que eu digo, ela é muito além do universo da sala de aula. Então, realmente a gente está tratando de um problema que ele tem proporções aí gigantescas. Com certeza. Secretário Vinícius, para concluirmos, reforço o convite, enfim, para as atividades agora ao longo da Semana da Pátria, bem reduzidas, mas o município não deixará passar em branco a nossa Semana Patriótica.
Isso, nós teremos então todos os dias, né, o hasteamento e arreamento dos pavilhões com a devida execução dos hinos. Eu reforço então que na plataforma Estuda em Casa Farroupilha temos uma aba, lá um botãozinho do mural Semana da Pátria. Ao clicar nesse botão você terá acesso a algumas atividades e algumas demonstrações cívicas que as escolas estão fazendo esse ano, de 2020, e também vai ter um arquivo aí de anos anteriores para matar um pouco a saudade. Com certeza. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Eu agradeço, Leandro. Um grande abraço para a TV Serra e para a comunidade de Farroupilha. Obrigado. Secretário de Educação do nosso município, o professor Vinícius de Césaro, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Nós tocamos em 3 grandes tópicos. A questão da programação da Semana da Pátria, bem diferente, bem adequada à realidade do momento da pandemia. Depois também um pouco sobre a plataforma Estude em Casa, enfim, já chega ao nível de 40 mil acessos, um bom número. E claro, no último momento, essa decisão então do governador de autorizar o retorno das escolas de educação infantil públicas e privadas, e depois de uma forma escalonada também com outras séries até atingir toda a rede educacional no estado. Mas enfim, é um assunto que ainda carece de muitas informações, está suscitando e vai suscitar muitos questionamentos. É aquele ditado, pimpiá, pimpiá, tem que ir devagar porque o negócio não é bem assim. Se fosse uma volta normal, eu ainda acho que é pouco tempo, repito, uma semana. Imagina uma volta especial, não tem nem dúvidas que o tempo é muito exíguo. A todos que nos acompanharam, um forte abraço. Nós voltamos a fazer uso da máscara, conforme o prometido, encerrando o nosso programa, fazendo uso da máscara, é o nosso EPI, o professor Vinícius também usa a máscara, e assim a gente vai chegando ao final da nossa entrevista do dia. Um forte abraço, até amanhã nesse mesmo horário. Tchau!